Mais uma vez, a presidente perdeu uma oportunidade de se defender, porque a rigor não há como se defender das imputações que lhe são feitas. É sempre bom esclarecer. Então, vou olhar para a Câmara para falar direto para o telespectador da TV Senado. O crime que está sendo imputado à presidente, o primeiro deles, é a abertura de decretos de suplementação ao orçamento da União sem autorização do Congresso Nacional. Quem acompanha política e todo telespectador da TV Senado, em tese, gosta de política. Você vai se lembrar do episódio recente nos Estados Unidos, quando o presidente Obama chegou a dizer que talvez não pagasse os funcionários públicos americanos porque o Congresso americano não tinha autorizado a abertura de um crédito. Então, só quem pode abrir crédito é o parlamento. A nossa lei fazia uma concessão a partir de uma determinada circunstância, que não foi observada. Aí a defesa da presidente fica discutindo se a meta fiscal foi ou não cumprida, se houve ou não um contingenciamento. Nós não estamos julgando a presidente se houve cumprimento ou não da meta fiscal, se houve ou não contingenciamento do orçamento. O crime cometido foi abrir crédito sem autorização do Legislativo, porque o parlamento surgiu para controlar o soberano. O soberano, no passado, fazia o que bem entendia. É quando surge o parlamento para poder ter o controle do poder legislativo em cima do executivo. Esse é o primeiro crime. O segundo crime, empréstimos ilegais, fraudulentos, que na cultura brasileira, que apelida muita coisa, foi batizado de pedalada fiscal. Ficou claro nos depoimentos de ontem e de hoje que o governo fez sim as pedaladas e contraiu os empréstimos, porque no caso da banca privada, dos bancos privados, o pagamento foi feito. O atraso ocorreu nos bancos públicos, que são exatamente os bancos controlados pelo governo. Então, ao longo de todos os depoimentos, ela não conseguiu, através de sua defesa, responder essas acusações. O Senado vai cumprir a lei, o Senado vai respeitar a Constituição, o Senado fará justiça e vai condenar a presidente Dilma na próxima semana, porque em decorrência desses graves crimes, o Brasil vive hoje a mais grave crise da sua história. Não são crimes que não tiveram consequência alguma, não. A consequência é muito grave, são 12 milhões de desempregados, empresas fechando suas atividades, inflação alta, juros na estratosfera, o trabalhador perdendo o poder de compra, o comércio vendendo menos, a indústria também com muita dificuldade. Ou seja, não é possível que diante de tantos crimes com consequências tão graves, isso fique impune. Seria um péssimo exemplo para as futuras gerações. Então, restou provado que os crimes foram cometidos e ela, por isso, será punida. Essa questão também do crime de responsabilidade, também só podia esclarecer, é um assunto que tem vindo sempre à tona, veio hoje no depoimento do ministro Nelson Barbosa, a questão da criminalização sob o ponto de vista penal, do direito penal e o crime de responsabilidade que tem características muito específicas, não é? O senhor podia também esclarecer isso? Às vezes as pessoas confundem um pouco. O crime de responsabilidade é uma tipificação prevista na Constituição, o artigo 85 da nossa Constituição, e que é previsto exatamente em cima de determinadas circunstâncias. São 7 circunstâncias em que se caracteriza, na qual se tipifica o crime de responsabilidade. Uma delas, desrespeitar a lei orçamentária. Está na Constituição brasileira. É um comando da Constituição. Portanto, o zelo ao cumprimento do orçamento é obrigatório a qualquer governante. Por muito, muito menos, prefeitos no interior do Brasil, prefeitos Brasil afora já perderam os seus mandatos, mas por muito menos. E nós temos que viver numa república onde a lei seja para todos e não apenas para alguns. Por que prefeitos e governadores são punidos e a presidente não pode ser punida? Argumenta-se, não, mas ela tem a legitimidade do voto. O voto, como bem disse o deputado Pedro Cunha Lima, quando encaminhou o impeachment na Câmara, quem ganha nas urnas não recebe um direito acima do povo, mas sim um dever abaixo dele. E, sobretudo, para quem ganhou nas circunstâncias em que a presidente Dilma foi eleita, numa imensa utilização de máquina pública, porque ela mentiu para o Brasil, tanto é que depois da eleição veio uma frustração imensa para o país, ela mentiu para o povo brasileiro, usou de todos os instrumentos da máquina pública para ganhar a eleição
e, portanto, esse mandato está sendo questionado também na Justiça Eleitoral. Se por acaso ela escapasse do Senado, o que não vai acontecer, ela seria cassada pela Justiça Eleitoral pelos crimes gravíssimos que também cometeu no âmbito do eleitoral. Agora, essa comparação com governadores e prefeitos também tem sido um tema recorrente aqui nos debates, não é? A gente poderia dizer que também existem algumas particularidades hoje, no caso da Presidente da República e dos governadores. Eu me lembro aqui de antemão a questão dos bancos, né, que foi citado, os bancos públicos. Os estados hoje não têm mais bancos para onde poderia ser feito esse tipo de recurso que a Presidente usou. O senhor poderia também tratar esse assunto aqui para nós? Quer dizer, o que difere hoje esse tipo de situação quando analisamos governadores, prefeitos e a Presidente da República? É um assunto importante que você traz. Na década de 90, eu venho do estado, a Paraíba, que eu tenho muita honra de representar aqui no Senado, e assim como aconteceu em vários outros estados, os bancos foram liquidados, foram fechados, exatamente porque os governadores faziam pedaladas fiscais. Os governadores tinham o controle sobre os bancos, não tinham receita suficiente para determinadas despesas, determinados gastos, iam nesses bancos e de forma fraudulenta tomavam emprestado sem poder. Foi quando a União liquidou e fechou esses bancos. Esperávamos que essa prática não se repetisse mais. Qual é a surpresa? Não apenas ela se repete, mas ela vem de volta praticada pelo próprio governo federal. É inadmissível essa conduta do governo federal no que diz respeito à utilização de bancos públicos para financiar despesas que o Tesouro não suporta. Isso está previsto como algo que não pode ser feito no artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Há um comando legal expresso. E no setor público, quem está no setor público sabe, você só pode fazer o que a lei autoriza. É diferente da vida privada, da vida civil. Na vida civil, as pessoas podem fazer tudo aquilo desde que a lei não proíba. Tudo que não é proibido por lei, você pode fazer. No setor público é diferente, você só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Então, ela não tinha autorização para fazer esses empréstimos, ela não tinha autorização para fazer os decretos de suplementação e é por isso que cometeu os crimes. Em que resultou esses crimes? Simplesmente na maior crise econômica da história do Brasil. E isso, repito, não pode ficar impune. Conversávamos agora há pouco também com o senador Jorge Viana sobre a lei do impeachment. Ele defendendo também a necessidade de rever essa lei. O senhor acha que cabe, passado todo esse processo, que seja reavaliado esse instrumento da lei do impeachment? Eu acho que sim. É uma lei antiga. Foi escrita sob a égide da Constituição de 46. Então, com o decorrer de todo esse tempo, é preciso uma revisão. Talvez o recall seja muito mais eficaz, muito mais moderno, muito menos traumático do que o impeachment. O impeachment é, por natureza, traumático, basta ver o que está acontecendo no Brasil. Então, não vejo mal nenhum em aprimorar a nossa legislação também em termos do processo de impeachment e talvez até a sua substituição pelo instrumento do recall.